A matéria que eu quero mostrar para vocês para iniciar o vídeo aqui é esta aqui, ó. A escala da espionagem chinesa está sobrecarregando os governos ocidentais. Então não é apenas o cidadão comum que está agora sob vigilância por conta de todo o aparato, né, de tecnologia que está nos cercando. Segundo essa matéria, Pequim estaria conduzindo atividades de espionagem em uma escala que os governos ocidentais dizem ser sem precedentes, mobilizando agências de segurança, empresas privadas e civis chinesas em busca de minar estados rivais e fortalecer a economia do país. Então eles dizem que só no mês passado o FBI disse que uma empresa estatal chinesa hackeou 260 mil dispositivos conectados à internet, incluindo câmeras e roteadores, nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Romênia e outros lugares. Isso aqui é sério, pessoal. O FBI e o Congresso disse que guindastes de cargas chinesas usados em portos marítimos dos Estados Unidos tinham tecnologia incorporada que poderia permitir que Pequim os controlasse secretamente. Então você imagine, se até o guindaste de um porto norte-americano pode ser controlado pelos chineses à distância, porque tem algum tipo de tecnologia, de repente o braço abre e cai toda uma carga que tem ali dentro. Agora imagine, se o governo norte-americano está sob este risco, imagine o cidadão comum, né? 260 mil dispositivos conectados à internet, incluindo câmeras e roteadores, em vários países, foram então vítimas de hackeamento e utilizados para espionagem. Então, para vocês verem que realmente o mundo aí se colocou numa grande armadilha, um utilizando isso contra o outro. Em algum momento alguém vai prevalecer e, ao final de contas, isso vai acabar tornando o mundo um local muito pior, né, no sentido de ser vigiado e totalitário. Aliás, isso é típico dos totalitários, né? Vigilância e controle. Vamos adiante aqui. Por que o Ocidente está preocupado que a bazuca econômica de Xi tenha falhado? O Xi Jinping prometeu aí que vai colocar não sei quantos trilhões de yuans na economia chinesa, mas parece que isso não está empolgando o restante do mundo. Parece que o restante do mundo apenas está vendo isso como uma atitude inflacionária, quer dizer, de imprimir dinheiro. Enquanto isso, eles dizem aqui que a Semana Dourada anual, que na China é normalmente usada para viajar e passear ou passar tempo com a família, né, foi usada esse ano como um momento para ler sobre estratégias do mercado de ações e abrir contas de negociação. Por quê? Porque as ações na China estão subindo muito rapidamente, né? Tem dias que sobe 5%, 2%, semanas aí que estão passando, batendo recordes um atrás do outro. Mas por que isso? Imagine se você tem um determinado número de ações de uma empresa e, ao invés dessa empresa se valorizar, vem mais dinheiro é impresso. O que vai acontecer? O dinheiro vai passar a valer menos. Então não é que a empresa está se valorizando. Quer dizer que o dinheiro de quem não tem ele aplicado em alguma coisa vai passar a valer menos. Se o governo imprime 10% a mais de dinheiro, vale menos 10%. Se ele imprime 50% a mais, vale menos 50%. Na verdade não é bem essa conta, mas enfim, vocês entenderam o princípio, né? Então quanto mais dinheiro o governo imprimir para jogar na economia, para fazer ela girar, mais as pessoas vão ter de investir em alguma coisa para que o dinheiro não evapore. Só que, se as pessoas puderem investir em especulação ou na bolsa, ou seja lá no que for, isso não é um investimento de fato, é um investimento para a pessoa, mas não faz com que a economia gire, na minha opinião. Bom, enfim, é só para vocês verem aí que essa situação que a China está colocando, de colocar 6 trilhões de yuans, ou 650 bilhões de libras de dinheiro efetivamente gratuito no mercado de ações, não vai resolver o problema econômico, não na minha opinião. E pelo menos me parece também que isso é o que a maioria do mercado está sentindo. Tanto é que o mundo não reagiu da mesma maneira que as bolsas chinesas reagiram. E os Estados Unidos parece que vão responsabilizar o Canadá
por suas falhas na segurança das fronteiras. Desde que aconteceram aqueles ataques lá em Nova York, no fatídico setembro do dia 11, né, o governo canadense, para que pudesse continuar com as fronteiras abertas com os Estados Unidos, teve de criar uma série de regulações, né, para receber os cidadãos no seu país, que depois, de uma certa maneira, tinha uma outra fronteira para cruzar dos Estados Unidos, mas que era mais porosa, né, porque não haveria então tanta vigilância na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Só que, né, aquilo que foi criado na época com um certo rigor, até com uma lei antiterrorismo, né, acabou agora sendo afrouxado, ao ponto de, agora, por conta de falhas na triagem de segurança na fronteira do Canadá, um cidadão paquistanês, né, teria então utilizado um visto de estudante para entrar nos Estados Unidos e teria então, segundo dizem aqui, supostamente a intenção de perpetrar o maior ataque desde o fatídico ataque lá em Nova York. Então, parece que a fronteira Estados Unidos-Canadá está aí sob vigilância também, né? E por falar em Canadá, né, descontentes liberais estão procurando derrubar Trudeau. Então, Trudeau está realmente enfrentando problemas. Na live de ontem, a gente explicava que a economia do Canadá está também indo à bancarrota. Lógico que não na mesma intensidade que aqui no Brasil, mas também está indo mal. E agora, até mesmo dentro do próprio partido do Trudeau, grupos de legisladores do Partido Liberal estão se organizando para pressioná-lo a renunciar. Por quê? Porque eles querem que caia Trudeau, mas não caia todo o partido, que eles não caiam junto, né? Porque eles estão, de certa forma, amarrados com Trudeau. Então, como o Trudeau está muito queimado, principalmente depois do que ele fez no período de 2020 e 2022, reprimindo aqueles protestos de caminhoneiros, reprimindo as pessoas que queriam ter seus comércios abertos, perseguindo pessoas, depois de tudo que ele fez, ele está literalmente queimado com a população. Não que uma boa parte não tenha apoiado isso, apoiou na época e continua apoiando hoje, uma parte cada vez menor, né, porque as pessoas estão se conscientizando do que aconteceu. Mas, como o descontentamento é crescente, ele tem perdido força popular e, por consequência, os descontentes dentro do próprio partido estão sabotando ele agora. E o Javier Milei pode estar em apuros, né? Nós vamos fazendo aí um compilado de informações para vocês, tem de correr porque tem bastante coisa interessante ainda para mostrar lá na frente. Acredita-se que o Javier Milei não tenha comparecido aos shows de Sir Paul McCartney porque estava temendo algum tipo de represália, algum tipo de vaia ou algo nesse sentido, né? As coisas estão começando a melhorar para a Argentina, eles perguntam. Isso aqui vai mais ou menos na mesma linha daquela matéria que eu trouxe para vocês na live de ontem, onde eu dizia que a economia argentina está tendo algumas dificuldades porque o Milei cortou as tetas dos bezerros, né? Quer dizer, cortou uma série de regalias para quem não queria trabalhar na Argentina, e isso num primeiro momento vai refletir, porque quando você para de tirar de quem produz para dar para quem não produz, aqueles que não produzem ficam esperando que algo aconteça. Quando não acontece, passado um tempo, eles vão acabar tendo de trabalhar, né? Porque, como diz o provérbio, a fome obriga o preguiçoso a trabalhar, né? Só que, até que isso aconteça, né, e até que o PIB volte a crescer, porque a economia encolheu então em 3,5%, porque o dinheiro não está circulando na mão dos que não trabalham, há uma queda de popularidade dele. Parece que as projeções do PIB mostram que a Argentina vai crescer 5% no ano que vem. Só que alguns estão questionando, será que ele vai estar no poder? Será que ele vai colher os frutos daquilo que ele está plantando? Ou será que ele vai ser mais um desses que vai vir endireitar a casa, arrumar as contas públicas e tornar a entregar o governo com os cofres organizados, com dinheiro, para os perdulários gastarem e destruírem tudo novamente? Será que o povo argentino terá paciência, né, para esperar a parte do aperto depois de tanto tempo de festa? Ou tão logo a festa, o ambiente da festa seja organizado, as contas sejam relativamente colocadas em ordem, eles vão colocar a farra em dia novamente? Vamos aguardar e ver o que está acontecendo. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.